Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a parte 2 daquele vídeo de equação do segundo grau, ok? Então já se inscreve no canal, deixa seu like, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo. E vamos pro vídeo. Inicialmente agora a gente vai estudar equações incompletas. O que são equações incompletas? São equações que não têm o B, ou não têm o C, ou não tem nenhum dos dois, ok? Então, nesse primeiro exemplo eu tenho 3x² menos 27 igual a zero. Eu posso jogar na fórmula de Bhaskara? Calcular lá o discriminante e depois jogar na fórmula de Bhaskara? Posso. Vai dar muito mais trabalho, mas eu posso, certo? É muito mais simples se a gente simplesmente resolver essa equação. Como? Da seguinte maneira. Eu tenho 3x² menos 27 igual a zero. O 27 está aqui subtraindo, eu vou passar para o outro lado, somando. Então, 3x² é igual a 27 mais zero, que dá 27. O 3 está aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, fica x² é igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9, certo? E aí, eu simplesmente agora calculo a raiz de 9. Só que eu tenho que lembrar de colocar um mais ou menos a raiz de 9. A raiz de 9 vai dar 3, então vai ficar mais ou menos 3, certo? O que isso está dizendo para a gente? Que eu vou ter duas raízes. x1, que é 3 positivo, e x2, que é 3 negativo, menos 3. Agora, por que a gente coloca, quando vai tirar a raiz, o mais ou menos? Porque tanto 3 quanto menos 3, quando eu coloco ao quadrado, dá 9, não é? 3 ao quadrado é igual a 9, do mesmo jeito que menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos é mais, fica positivo, e 3 vezes 3 é 9. Então, 9 é raiz tanto de 3... Então, a raiz de 9 tanto é 3 quanto é menos 3, certo? E como eu estou numa equação do segundo grau que admite duas raízes, eu vou ter uma raiz igual a 3, a outra raiz igual a menos 3. Vamos para o meu segundo exemplo. Então, x² menos 9x igual a zero. Esse é um pouquinho mais complexo, mas também é fácil, ok? Eu vou botar em evidência o elemento que aparece nas duas parcelas dessa subtração. Qual é o elemento que aparece nas duas parcelas? O x, ok? Então, eu vou botar em evidência o x. O que é botar em evidência? É botar para frente de um parêntese que eu vou criar. Então, vai ficar x, abre parêntese. Então, aqui dentro do parêntese, eu vou botar os valores que, quando eu multiplicar com o x, tem que dar essa equação de cima. Ok? Então, vamos pensar primeiro no x². Qual é o valor que eu vou multiplicar o x para dar x²? Outro x, certo? Porque x, quando eu multiplico com x, dá x². E qual é depois o número que eu vou multiplicar por x para dar menos 9x? Simplesmente o que está na frente dele, menos 9. Porque se eu botar aqui x vezes x dá x², e x vezes menos 9 dá menos 9x, certo? Então, eu chego de volta na minha equação de cima. Isso tudo igual a zero. Por que a gente fez isso? Para a gente conseguir descobrir quais são as raízes dessa equação, certo? Então, eu tenho dois números aqui multiplicando, o x e o x menos 9. Concorda que se eu tenho um número multiplicando o outro e o resultado está dando zero, é porque um desses dois números tem que ser igual a zero. Então, o x é zero ou x menos 9 é zero. Um desses dois tem que dar zero, certo? Para poder, quando eu multiplicar pelo outro, eu encontrar o resultado igual a zero. Então, se o meu x é igual a zero, aqui eu já tenho uma das minhas raízes. Eu nem preciso fazer nenhum cálculo. Agora, para o outro, eu preciso. O menos 9 está aqui subtraindo, vai passar para o outro lado somando. X vai ser igual a 9 mais 0, que dá o próprio 9. Ou seja, eu tenho o meu x1 e o meu x2. Muito simples de fazer, muito melhor do que jogar no discriminante, para depois jogar na fórmula de Bhaskara, etc. Vai dar certo? Vai. Vai encontrar as mesmas raízes, inclusive. Porque as raízes da equação, não importa o caminho que você fizer para encontrar, sempre vai dar aquele mesmo valor, certo? Vou botar aqui um exemplo extra, um terceiro exemplo, que eu tenho, vamos dizer, 51
x ao quadrado igual a zero. Nesse meu exemplo, eu tenho uma equação incompleta em que eu não tenho o b e nem tenho o c. Tanto o b quanto o c são iguais a zero. Eu só tenho o a diferente de zero, que é o 51, certo? Qual vai ser as raízes dessa equação? É muito simples, certo? Por que é muito simples? Pelo simples fato de que, se eu tenho dois números multiplicando, o resultado deu zero, eu tenho dois números aqui multiplicando. O 51 está multiplicando o x ao quadrado. Se eu tenho dois números multiplicando e o resultado deles está sendo igual a zero, então um deles tem que ser zero, certo? 51 é zero? Não, 51 é 51. Então, x ao quadrado só pode ser igual a zero. Se o x ao quadrado é igual a zero, x vai ter que ser a raiz de zero. Quem é a raiz de zero? É o próprio zero, certo? Então, se eu for jogar lá os números no cálculo do discriminante e depois no cálculo de Bhaskara, primeiro que eu vou encontrar o delta igual a zero, porque eu só tenho uma raiz aqui, então eu tenho x1 igual a x2, que é igual a zero. Quando eu jogasse lá em menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, eu ia encontrar zero, certo? Então, as equações incompletas são bem mais simples de se resolver, sem precisar utilizar o discriminante e a fórmula de Bhaskara. Eu tenho também outra maneira de calcular as raízes da equação, que é por soma e produto. Como assim? A soma das raízes da equação do segundo grau sempre vai dar menos b sobre a. E o produto das raízes sempre vai dar c dividido por a. Às vezes é chatinho de encontrar, se o resultado de menos b sobre a ou de c sobre a for uma fração, fica um pouquinho mais complicado. Mas aí você faz pela fórmula de Bhaskara, certo? Não tem problema nenhum. Aqui, quando está simples de se resolver, é muito mais fácil de colocar soma e produto e encontrar as raízes, certo? Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho a soma, vou chamar de S, vai ser menos B sobre o A, menos da fórmula. O B é o que está aqui na frente do x, então é menos 5, sobre o A, que é o que está na frente do x ao quadrado, como não tem nada, é porque tem 1. Então, menos 5 é o próprio 5, dividido por 1 é o próprio 5. Agora, o produto, que é C sobre A. O C é o que está sozinho, que é o 6. E o A é 1. Então, 6 dividido por 1 é o próprio 6. Então, eu tenho dois números, x1 e x2, em que a soma é 5 e o produto é 6. Quais são esses dois números? Esse aqui é bem simples, certo? É mais para mostrar como é que é feito. Eu tenho 2 e 3. 2 mais 3 é 5. 2 vezes 3 é 6. 2 mais 3 é 5. 2 vezes 3 é 6. Segundo exemplo. Menos 2x ao quadrado menos 2x mais 12 igual a zero. Então, a soma vai ser menos b sobre a, menos da fórmula. O b é o que está na frente do x, é menos 2. Então, fica menos 2, menos 2, né? Dividido pelo a, que é o que está na frente do x ao quadrado, também é menos 2. Então, fica menos com menos de cima mais o 2, então fica positivo de cima, dividido pelo menos 2. Divisão de um número que é positivo por um número que é negativo, o resultado vai ser negativo. 2 dividido por 2 é 1. O produto vai ser C sobre A, o C é 12 e o A é menos 2. Então, divisão de um número que é positivo por outro que é negativo, o resultado negativo. 12 dividido por 2, menos 6. Então, eu tenho a soma menos 1, o produto menos 6. E agora eu preciso descobrir quem é x1 e quem é x2. Primeiro detalhe aqui, se a soma deu negativo, então, pelo menos um dos números tem que ser negativo. Aí você olha para o produto. Como o produto foi um número negativo, então só um dos números tem que ser negativo. Porque se os dois números forem negativos, menos com menos vai ser mais. Então, o resultado seria positivo e não negativo, certo? Então, eu vou ter uma das raízes um número negativo e a outra um número positivo, para poder, na hora de eu multiplicar, eu ter o resultado negativo, que é o menos 6. Então, aí, quais são os dois números que a soma dá menos 1 e o produto dá menos 6? Eu sei que um deles vai ser negativo, então eu vou botar aqui, vou escolher que o meu x1 vai ser o negativo. Eu sei que, para eu encontrar o número 6 numa multiplicação, eu tenho que multiplicar
2 e 3. E o meu resultado da soma deu menos 1. Ou seja, se deu menos 1, o negativo tem que estar no número maior, certo? Lembra que a gente já viu isso? A gente estudou que se eu tenho dois números, um positivo e um negativo, e eu estou somando eles, o resultado vai ter o sinal do maior. Então, se na minha multiplicação o resultado tem que dar 6, e então eu tenho os números 2 e 3 multiplicando para dar 6. Quem é o número maior? O 3. Então, o 3 é o que vai levar o negativo e o 2 o positivo. Então, só para a gente confirmar, menos 3 mais 2, que é a soma das raízes, menos 3 mais 2, sinal do maior, menos, e subtrai os números. 3 menos 2 dá 1. Então, menos 1, como a gente viu lá. E o produto, menos 3 vezes 2. Eu estou multiplicando dois números em que um é negativo e o outro é positivo, então o resultado vai ser negativo. 3 vezes 2 é 6. O fato de, no primeiro exemplo e no segundo exemplo, ter dado 2 e 3, só mudando o sinal do 3, foi pura coincidência, certo? Eu só reparei agora. Vamos aqui para esse terceiro exemplo. Eu tenho as duas soluções de uma equação do segundo grau são menos 1 e 1/3. Qual é essa equação? Se eu tenho só as raízes, que é menos 1 e 1/3, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar a soma das raízes e a multiplicação delas para poder encontrar a soma e o produto da minha equação. Então, a soma é x1 mais x2, que dá menos 1 mais 1/3. Vou botar todo mundo sobre 3, certo? Adição de fração. Se não tiver visto o vídeo de adição e fração, eu vou deixar aqui o card. Então, vai ficar todo mundo sobre 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 dividido por 3 é 1, vezes 1, próprio 1. Então, o resultado da minha soma vai ser, repito o 3, que repete o denominador, e soma os numeradores. Menos 3 mais 1. Eu vou pegar o sinal do maior. Maior é 3, então o resultado vai ser negativo. E subtrai os dois números. 3 menos 1 é 2, então menos 2/3. E o produto, eu vou ter x1 vezes x2, então é menos 1 vezes 1/3. Multiplicação de fração, multiplico numerador e numerador, denominador e denominador. Aqui é como se eu tivesse 1 embaixo, então menos 1 vezes 1, menos com mais é menos, então menos 1. 1 vezes 3 é 3. Então, essa é a soma das minhas raízes, esse é o produto das minhas raízes, ok? Agora, lembra da fórmula? A fórmula da soma é menos b sobre a. Menos b sobre a está dando menos 2 sobre 3. Qual é a conclusão que eu consigo tirar disso? Meu b é igual a 2, o meu a é igual a 3. Mesma coisa eu vou fazer para o produto. Produto é c sobre a. C sobre A tem que ser igual a menos 1 sobre 3. Então, o meu C dá menos 1 e o meu A dá 3. O A deu 3 nas duas, é um bom sinal, sinal que a gente está indo no caminho certo. Então, a minha equação vai ser, o que é que está na frente do x ao quadrado é o A, meu A é 3, então 3x ao quadrado. O meu B, que é o que está na frente do x, é 2, então mais 2x. E o meu C, que é o que está sozinho, menos 1. Então, menos 1 igual a 0. 3x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0, certo? Quarto e último exemplo, uma questão um pouquinho mais contextualizada. Vamos fazer aí. Uma região retangular teve as suas dimensões descritas em metros, conforme a imagem a seguir. Eu tenho um retângulo e ele tem as dimensões x mais 3 de um lado e x menos 1 do outro. Qual o valor de x para que a área dessa região seja igual a 21? A área de um retângulo ela é calculada como base vezes altura. Então, vou multiplicar x mais 3 vezes x menos 1. Só que eu quero que essa área dê exatamente 21. Então, x mais 3 vezes x menos 1 tem que ser igual a 21. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer essa multiplicação assim. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Posso escrever menos 1x? Posso, mas não preciso. Simplesmente eu posso escrever menos x. E agora com 3. 3 vai multiplicar o x e depois o menos 1. Então, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, mais com menos é menos. 3 vezes 1 é 3. Isso tudo igual a 21. X ao quadrado só tem ele, então vou repetir. Menos x mais 3x. Então, quem é maior? O 1, que está aqui na frente do x, ou o 3, que está na frente do outro x? O 3. Então, eu vou usar o sinal do maior, positivo. E vou subtrair os dois números. 3 menos 1
é 2. Então, eu tenho 2x. Menos 3. E o 21 que está do lado de lá, eu vou passar para o lado de cá. Menos 21, igual a 0. Eu vou ter, então, x ao quadrado mais 2x. Dois números negativos, então, vou repetir o sinal e somar os dois números. 3 mais 21 dá 24, igual a 0. Posso fazer aqui por Bhaskara ou por soma e produto, ok? Vamos fazer por soma e produto. A soma é menos b sobre a. B é o que está na frente do x. Vou usar o menos da fórmula. O b é 2. E o a é o que está na frente do x ao quadrado aqui. Como não tem nada, é 1. Menos 2 dividido por 1 é o próprio menos 2. E o produto é c sobre a. O c é o que está sozinho, menos 24, dividido pelo a, que é 1. Então, resultado, menos 24. Então, eu quero achar dois números em que a soma dá menos 2 e o produto dá menos 24. Lembra que a gente conversou lá no outro exemplo? Se eu tenho a soma dando um número negativo, então pelo menos um dos dois números tem que ser negativo. Aí eu olho para o produto. Se o produto for positivo, os meus dois números são negativos. Se o produto for negativo, eu só tenho um número negativo. Porque na hora de eu multiplicar, se eu multiplico dois números negativos, eu vou encontrar um número positivo. Se eu multiplico um número que é negativo com outro que é positivo, eu vou ter o resultado negativo. Como aqui eu tenho o resultado da multiplicação negativo, então eu só tenho um número negativo, porque aí menos com mais fica menos. Vou escolher o meu x1 para ser o número negativo. Então eu preciso de dois números em que a soma dá menos 2 e o produto dá menos 24. Como a soma tem que dar menos 2, eu sei que o meu maior número vai ser negativo, vai ser o meu x1, certo? Como a gente já tinha lá falado. Se eu tenho dois números, um é positivo, o outro é negativo, eu estou somando eles dois. O sinal vem do maior. Se o sinal vem do maior, então a minha soma está negativa, o maior número, então, vai ser negativo. Eu tenho vários números em que a multiplicação deles dá 24. Quais são esses números? 1 vezes 24 dá 24. 2 vezes 12 dá 24. 3 vezes 8 dá 24. 4 vezes 6 dá 24 e acabou, porque aí só vai inverter. Eu vou ficar com 6 vezes 4, 8 vezes 3, 12 vezes 2 e 24 vezes 1. A ordem não importa, certo? Aqui eu já tenho os meus números, que quando eu multiplico dá 24. Agora eu preciso saber dois números em que a soma vai dar menos 2. Lembrando que quando eu faço uma soma de dois números em que um é negativo e o outro é positivo, eu vou pegar o sinal do maior e vou fazer a diferença entre os números. Se eu vou fazer a diferença entre os números, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso encontrar dois números dentro dessas opções em que a diferença deles seja igual a 2. 24 e 1 não é. 24 e 1, a diferença deles é muito grande. 2 e 12, a diferença é 10. 3 e 8, a diferença é 5. Sobrou 4 e 6, em que a diferença é 2. O meu número maior é o 6, então o 6 é o que vai dar negativo. E o outro número é o 4, que é positivo. Só para a gente testar, menos 6 mais 4, que é a soma das raízes, tem que dar menos 2. Vou pegar o sinal do maior é 6, então resultado negativo. E vou subtrair os dois números. 6 menos 4 é 2, resultado menos 2. E vou agora multiplicar os dois números. Menos 6 vezes 4, resultado menos com mais é menos. 6 vezes 4, 24. Menos 24, também deu certo. Então, essas são as minhas duas raízes. Porém, vamos prestar atenção que a questão não acabou aqui. Por que a questão não acabou aqui? A questão pede o valor de x para que a área dessa região seja igual a 21, certo? Qualquer um desses dois que eu substituir aqui no x vai dar o resultado 21. Porém, qual é o problema? Se eu botar o menos 6, o que é que eu vou ter aqui? Menos 6 menos 1 vai dar, repete sinal, já que eu tenho dois números negativos, e soma os dois números. 6 mais 1 é 7, menos 7. E aqui eu vou ter menos 6 mais 3. Vou pegar o sinal do maior, negativo, subtrair os números. 6 menos 3 dá 3. Eu tenho dois números que são negativos. Eu posso ter uma medida negativa? Não, uma medida é sempre positiva, certo? Então, se essa questão fosse de alternativas, eu não poderia colocar menos 6, porque menos 6 não vai dar certo. Não vai dar certo porque eu tenho que ter uma medida positiva. Se eu tenho que ter uma medida positiva, o meu único resultado possível aqui é o 4. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo.